Imagine por um instante que a chave para transformar a sua vida inteira esteja em algo tão simples, tão ao alcance da sua voz, que muitos a desprezam. Mas eu lhe garanto, as palavras que você diz para si mesmo têm mais poder do que qualquer estratégia ou plano que já tenha lido em um livro. Durante os próximos 3 dias, eu o desafio a falar consigo mesmo de forma tão poderosa que sua mente não terá escolha a não ser obedecer. Desde o instante em que você desperta, mesmo antes de abrir os olhos, há uma voz que já fala dentro de você. Ela ecoa como um sussurro, mas seu impacto é tão profundo que molda cada escolha, cada passo, cada resultado que você colhe. É a sua voz interna, o narrador constante que constrói a história da sua vida. Poucos percebem o poder que tem essas palavras silenciosas. Pergunto, já reparou como ao longo dos dias é mais fácil criticar a si mesmo do que reconhecer suas próprias vitórias? Quantas vezes você se pega dizendo que não é bom o bastante, que não tem o que é preciso, que tudo parece fora do seu alcance? Durante anos, observei homens e mulheres que pareciam ter tudo para triunfar, mas se viam presos numa teia de inseguranças. Eles não eram preguiçosos, não lhes faltava talento, faltava apenas a coragem de usar a própria voz como aliada. Quantas vezes você já deixou de tentar algo novo só porque lá no fundo essa voz insistia que você não era capaz? Quantas oportunidades passaram por suas mãos, despercebidas, porque você as filtrou com as lentes da dúvida? Eu mesmo senti o peso desse julgamento interno. Houve uma manhã em que acordei atormentado pela sensação de fracasso. Meus escritos haviam sido rejeitados e minha mente ecoava frases duras. Quem você pensa que é para tentar algo tão grande? Isso não é para você. Senti como se cada palavra fosse um tijolo me esmagando o peito. Mas naquele instante eu fiz algo diferente. Em vez de alimentar aquela conversa sombria, eu a interrompi. Olhei-me no espelho e com a voz trêmula, mas cheia de intenção, disse: eu sou digno deste trabalho. Eu sou capaz de concluí-lo. No início, parecia quase um ato de tolice, como se eu estivesse apenas enganando a mim mesmo. Mas, ao repetir essas palavras, manhã após manhã, por 3 dias, algo dentro de mim começou a se transformar. Senti como se aquela voz, antes tão crítica, começasse a ecoar uma confiança que eu nem sabia que possuía. Era como se, finalmente, eu tivesse encontrado o aliado mais poderoso que sempre esteve comigo, minha própria mente. E posso lhe garantir, essa mudança não ficou apenas no meu coração. A partir daquele momento, a vida começou a responder de maneira diferente. As pessoas passaram a me ouvir com mais atenção. Portas antes fechadas começaram a se abrir. Era como se o mundo inteiro estivesse apenas esperando que eu acreditasse em mim para poder acreditar também. Não se engane, não foi sorte. Foi o fruto de um simples, mas profundo compromisso de falar comigo mesmo como quem já sabia o que queria. É por isso que agora eu lhe convido a fazer o mesmo. 3 dias. Durante 3 dias, acorde e fale consigo mesmo em voz alta. Eu sou digno, eu sou capaz, eu sou imparável. Não sussurre, declare essas palavras como quem sabe que está ordenando o próprio futuro e perceba a diferença que isso faz. Quando você escolhe suas palavras com intenção, cada sílaba carrega um poder que ultrapassa as barreiras que o cercam. Essas palavras são como sementes que, plantadas no solo da sua mente, começam a germinar em ações, em confiança, em conquistas. Talvez você se pergunte, isso não é apenas ilusão? Como palavras podem mudar a realidade? Eu lhe digo, a mente humana é o campo mais fértil que existe. O que você planta nela se reflete em tudo o que faz. Se as sementes forem de medo, de autocrítica, de insegurança, o que florescerá será apenas mais do mesmo.
Mas se as sementes forem de coragem, de afirmação, de confiança, então verá a diferença em cada detalhe do seu dia. E não estou sozinho nessa verdade. Durante minhas pesquisas, conversei com homens de negócios e líderes que moldaram a história de nosso tempo. E todos eles tinham algo em comum. Eles aprenderam a dominar essa voz interna. Sabiam que antes de qualquer conquista externa, era preciso vencer as batalhas invisíveis travadas na mente. Eles não deixavam espaço para a dúvida se enraizar. Eles repetiam para si mesmos todos os dias que estavam à altura de qualquer desafio. Sei que você também pode sentir essa chama dentro de si, mesmo que apenas como uma brasa tímida. Por isso, nos próximos 3 dias, faça este compromisso. Crie um ritual. Toda manhã, antes de se perder na correria do dia, olhe para si mesmo e declare quem você quer ser. Sinta a força dessas palavras ecoando no seu peito. Faça disso um ato sagrado, uma declaração de quem você é e do que vai conquistar. E verá como a vida, pouco a pouco, começará a refletir a grandeza que sempre viveu dentro de você. Porque no final, o maior segredo não está lá fora, em fórmulas mágicas ou receitas prontas. Está naquilo que você decide dizer a si mesmo todos os dias. Está em como você usa a voz mais poderosa que já possuiu, a sua própria. A clareza e a visão são as chaves que destrancam as portas do impossível. Quando você sabe exatamente aonde quer chegar, o caminho se revela mesmo onde antes parecia não haver trilha alguma. Mas poucos dedicam tempo a essa tarefa essencial. Pergunto, você já sentou consigo mesmo em silêncio e sem medo de julgamentos, escreveu o que verdadeiramente deseja? Muitos vivem como folhas ao vento, deixando que as circunstâncias decidam para onde vão. Mas eu lhe digo, sem clareza, até o vento mais favorável será desperdiçado. Durante anos, estudei a vida dos grandes realizadores e encontrei esse mesmo padrão. Eles não começaram com recursos ilimitados ou condições perfeitas. Começaram com uma visão cristalina de onde queriam chegar. Vi isso nos olhos de Andrew Carnegie, que enxergava o império do aço antes que as fundições sequer existissem. Vi isso em Thomas Edison, que vislumbrava a luz elétrica em cada uma de suas tentativas fracassadas. A clareza para eles não era apenas um desejo, era um compromisso. Eu também senti isso na pele. Havia um momento em que eu me via perdido em meio a tantas ideias, tantos caminhos possíveis. Parecia que cada nova possibilidade me afastava ainda mais do que eu realmente queria. Foi então que resolvi parar tudo. Peguei um caderno, sentei-me em minha mesa e comecei a escrever sem filtros. O que eu queria realizar, que impacto queria deixar, que vida eu desejava construir. Foi um exercício doloroso, porque me obrigou a abandonar todas as desculpas e ilusões. Mas também foi o momento mais libertador que já vivi. A cada palavra escrita, a confusão dava lugar à convicção. Eu estava não apenas definindo metas, estava dando forma ao meu futuro. É isso que quero que você faça também. Reserve um tempo nos próximos 3 dias para conversar consigo mesmo de maneira honesta e corajosa. Pergunte, o que me faz vibrar? Qual legado quero deixar? Qual vida quero viver, de verdade? Escreva tudo, mesmo que pareça grande demais, mesmo que lhe cause medo. Porque a clareza nasce da coragem de declarar ao mundo e a si mesmo o que se quer. Mas não pare por aí. Essa clareza precisa ser alimentada diariamente, como uma chama que não pode apagar. Releia essas palavras todas as manhãs. Imagine cada detalhe do que escreveu, as pessoas que estarão ao seu redor, os lugares que você quer visitar, a alegria que sentirá quando alcançar cada meta. Veja isso como um retrato vívido em sua mente. Porque quando você consegue ver o destino com nitidez, cada passo em direção a ele se torna mais fácil de dar. E lembre-se, clareza
não significa rigidez. À medida que você cresce, sua visão vai se expandir. Talvez descubra que o que desejava antes era apenas parte de algo maior. Por isso, refine suas ideias constantemente, acrescente novos detalhes, ajuste rumos, mas nunca permita que o medo o impeça de sonhar alto e escrever esses sonhos com todas as letras. A clareza também o conecta a uma força maior do que você imagina. Quando seus desejos estão claramente definidos, você começa a atrair as pessoas, os recursos e as oportunidades que vão ajudá-lo a concretizá-los. É como se o universo começasse a conspirar a seu favor, alinhando cada peça, cada encontro, cada momento. Isso não é um capricho. É a lei natural de que aquilo em que você acredita e trabalha com convicção acaba por se tornar realidade. Por isso, nos próximos 3 dias, eu o desafio. Não apenas pense sobre o que quer. Escreva, leia, reescreva se necessário. Transforme seus desejos em imagens claras que a sua mente possa segurar. Porque, acredite em mim, sonhos vagos produzem resultados vagos. Mas quando sua visão é definida e alimentada com paixão e disciplina, ela se torna o maior motor que existe. E quando chegar o momento em que as dúvidas surgirem, porque elas sempre surgem, volte às suas palavras escritas. Leia-as em voz alta. Lembre-se de quem você quer ser e do que você vai conquistar. Isso será a tocha que iluminará o seu caminho mesmo nas noites mais escuras. A clareza é o primeiro passo para toda conquista. É ela que transforma simples desejos em compromissos. E é com ela que você vai começar a ver o mundo ao seu redor se dobrar para acomodar a vida que você decidiu criar. Então comece agora. Pegue o papel, pegue a caneta e comece a escrever a história que só você pode viver. A vida, como eu bem vi em tantos rostos e em cada experiência que vivi, nunca segue uma linha reta. É uma dança constante de altos e baixos, avanços e recuos. E a questão não é evitar as quedas, mas sim o que você faz quando a vida o empurra para o chão. A resiliência é o escudo invisível que separa aqueles que apenas sonham daqueles que tornam seus sonhos reais. Eu pergunto, quantas vezes você já sentiu vontade de desistir ao menor sinal de dificuldade? Quantas vezes uma derrota temporária pareceu um veredito final para os seus sonhos? Eu mesmo enfrentei momentos em que tudo parecia conspirar contra mim. Houve um período, ainda nos meus primeiros anos de jornalismo, em que eu via cada oportunidade escorregar pelas minhas mãos. Um editor uma vez me disse que minhas ideias não tinham valor, que eu deveria esquecer essa história de inspirar os outros e me contentar com algo mais seguro. Suas palavras me feriram profundamente. Passei noites em claro, com aquela voz ecoando na minha mente. Talvez ele esteja certo. Talvez eu seja apenas um sonhador. Mas algo dentro de mim se recusou a aceitar aquilo como verdade. Então, decidi que, em vez de ouvir a voz do desânimo, eu a transformaria numa chama. A cada novo dia, repetia para mim mesmo: eu sou mais forte do que qualquer obstáculo. Esta recusa não vai me definir. E pouco a pouco, o que parecia um golpe mortal se tornou a base sobre a qual erguia a minha maior força. Eu descobri que a verdadeira resiliência nasce nos momentos em que você escolhe não se render. Ela se constrói quando você vê um fracasso não como uma parede, mas como uma ponte para algo maior. Pergunte a si mesmo, quando a vida o derruba, qual é a sua primeira reação? Você se entrega à lamentação? Ou respira fundo e busca entender o que pode aprender com aquilo? Cada tropeço carrega dentro de si a semente de um ensinamento que só pode ser encontrado no desconforto. Penso em Thomas Edison e suas milhares de tentativas antes de ver a luz de sua invenção brilhar. Enquanto muitos enxergariam cada falha como um motivo para desistir,
Edison via cada uma delas como um passo necessário. Ele não estava apenas construindo uma lâmpada, estava lapidando sua própria força interior. E assim é com você. Cada dificuldade é uma chance de fortalecer os músculos invisíveis que o manterão firme quando os ventos da vida soprarem mais forte. Mas resiliência não significa apenas resistir em silêncio. Significa falar consigo mesmo de forma diferente. Quando a dúvida bater à sua porta, não a convide para entrar. Diga a ela: eu ouço você, mas não vou me curvar. Essa conversa interna é um escudo que você constrói palavra por palavra. E acredite em mim, ela faz toda a diferença. Nos próximos 3 dias, eu o convido a cultivar esse escudo. Quando algo der errado, e algo inevitavelmente dará, pare por um instante. Em vez de deixar a frustração tomar conta, pergunte: o que esta situação quer me ensinar? Como posso me tornar mais forte, mais sábio, mais resiliente por causa dela? Essas perguntas são como âncoras que o mantêm firme, mesmo quando as ondas do desespero parecem fortes demais. A resiliência é como um músculo que você exercita cada vez que escolhe se levantar. Não é algo com que você nasce, é algo que você cria, gesto a gesto, escolha a escolha. E a cada vez que decide não se render, você se aproxima ainda mais daquilo que deseja. Perceba que as pessoas mais admiradas não foram aquelas que nunca caíram. Foram aquelas que caíram inúmeras vezes, mas sempre escolheram levantar-se mais fortes. Visualize a si mesmo como uma árvore robusta, de raízes tão profundas que nenhuma tempestade é capaz de arrancá-lo. As folhas podem cair, os galhos podem balançar, mas o tronco permanece firme, porque está ancorado na certeza de que cada desafio é apenas mais um passo no caminho. Quando você entende isso, cada dificuldade se transforma em uma oportunidade de florescer de novo. Por isso, nestes próximos 3 dias, faça um pacto consigo mesmo. Diga: eu me recuso a ser definido pelas minhas quedas. Eu serei moldado por elas. Use cada contratempo como um mestre. Aprenda com cada dor. Cresça com cada falha. E saiba que a resiliência que você cultiva será a força que o levará além do que você jamais imaginou ser possível. Essa é a essência de uma vida vivida em plenitude. Não a ausência de desafios, mas a coragem de enfrentá-los, sempre com a cabeça erguida e o coração firme. Escolha essa coragem agora, porque acredite, ela o levará muito mais longe do que qualquer atalho ou facilidade temporária. A paixão, essa chama silenciosa que arde no íntimo, é a força invisível que separa os que apenas vivem dos que deixam uma marca duradoura. Eu pergunto: o que faz seu coração disparar? O que desperta em você aquele brilho no olhar que ninguém consegue apagar? Muitos se perdem na correria dos dias, esquecendo que sem paixão a vida perde o sabor. Sem paixão, até a vitória mais bela parece vazia. Quando penso nos grandes feitos que testemunhei, vejo sempre esse traço em comum: a paixão que move cada gesto. E essa força não nasce de fora, não é dada por outro homem ou por circunstâncias. Ela surge quando você se permite sentir o que verdadeiramente o faz vibrar. Durante minhas pesquisas e viagens para entrevistar homens de gênio, descobri que a paixão é o alicerce de cada ação grandiosa. Vi nos olhos de Henry Ford, quando falava de automóveis, não apenas uma ideia, mas uma devoção que incendiava tudo ao redor. E sei que esse mesmo fogo pode existir em você. Eu mesmo experimentei isso em minhas longas noites de escrita. Havia momentos em que a exaustão me fazia duvidar se o esforço valia a pena. Mas sempre que retornava ao propósito de meu trabalho, ajudar as pessoas a descobrirem seu próprio poder, sentia meu peito aquecer. Cada palavra que eu colocava no papel era carregada dessa chama. E então, mesmo o cansaço se tornava combustível. É isso que a paixão faz.
Ela transforma cada sacrifício em júbilo. Ela faz com que horas pareçam minutos, que desafios pareçam simples degraus. E quando você se permite sentir essa paixão, ela não fica contida apenas em você. Ela contagia quem o rodeia, como uma tocha que acende outras luzes. Mas muitos têm medo de seguir essa voz interna. Pergunto, quantas vezes você deixou de perseguir algo que ama porque parecia imprudente, pouco sensato ou até mesmo impossível? Quantas vezes você se obrigou a seguir caminhos sem vida apenas para agradar expectativas que não são suas? Saiba que cada vez que você nega a sua paixão, você apaga um pouco da sua própria luz, e o mundo fica mais pobre por isso. Nos próximos 3 dias, eu o convido a resgatar essa chama. Reserve um momento apenas para si mesmo e pergunte: o que faz minha alma cantar? O que eu faria mesmo que ninguém me pagasse, que ninguém aplaudisse? Escreva essas respostas e, mais importante, honre-as com pequenas ações, mesmo que sejam gestos simples. Uma página escrita, um projeto iniciado, uma conversa animada sobre o que faz seu coração bater mais forte. Esses momentos são sementes que, regadas com atenção e amor, podem crescer em florestas de realizações. E lembre-se, paixão não é apenas um sentimento, é uma decisão. É escolher, a cada dia, alimentar aquilo que faz sua alma dançar. Quando você vive com paixão, até mesmo as pequenas tarefas ganham grandeza. Você descobre que não está apenas cumprindo um dever, mas participando de uma criação maior. Seu trabalho, sua arte, sua vida, tudo se transforma em um ato de amor. É por isso que a paixão é tão essencial. Ela não apenas o leva mais longe, ela o faz voar. E quando você voa, arrasta consigo todos que cruzam seu caminho. Então, durante esses 3 dias, desafie-se a viver com mais ardor. A cada decisão, pergunte: isso me aproxima do que me faz vibrar? E escolha sempre o que o faz sentir-se vivo. Porque no final, o sucesso que vem sem paixão é apenas um troféu vazio. Mas o sucesso que nasce do fogo do seu coração é a conquista que eterniza sua história. A escolha de acreditar em si mesmo. Não importa onde você está ou o que enfrenta, a sua voz interna, a clareza do seu destino, a força para se reerguer e a paixão que queima no peito são as ferramentas que ninguém pode tirar de você. Ao longo dos próximos dias, continue a praticar esses ensinamentos e a sentir cada vez mais como a vida começa a responder ao poder que existe em você. E no próximo vídeo, já o espero para dar mais um passo nessa jornada de evolução e descobertas, para que juntos possamos seguir crescendo e sendo, a cada dia, apenas 1% melhor do que ontem. Agradeço por caminhar comigo até aqui e o espero ansiosamente no próximo vídeo.